Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite também àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Vamos iniciar a mensagem Um Lugar de Adoração Provido por Deus. Vamos ouvir em reverência? Sermon God's Provided Place of Worship was delivered on Sunday evening, April 25th, 1965, at the Embassy Hotel in Los Angeles, California, United States of America. O sermão O Lugar de Adoração Provido por Deus foi pregado no dia 25 de abril de 1965, domingo à noite, no Embassy Hotel, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Let us bow our heads just a moment. Inclinemos a cabeça só por um momento. Dear Heavenly Father, we certainly deem this a privilege to be here today in this city of Los Angeles, and amongst these, the believers that the elected has been called out of the world, separated children of God in this great hour that we're living, under this great expectation of the appearing of our lover, the Lord Jesus, at any time. Querido Pai Celestial, nós certamente consideramos um privilégio estar aqui hoje nesta cidade de Los Angeles, e entre estes, os crentes os escolhidos, que foram chamados a sair do mundo, filhos de Deus separados, nesta grande hora em que estamos vivendo, sob esta grande expectativa da aparição do nosso amado, o Senhor Jesus, a qualquer hora. We thank Thee for this in our heart, that we believe that He will come in our generation. We're looking for Him today. If He isn't here today and we're here tomorrow, we'll be looking for Him tomorrow. Agradecemos-te por isto em nosso coração, por crermos que Ele virá em nossa geração. Estamos esperando por Ele hoje. Se Ele não estiver aqui hoje e estivermos aqui amanhã, estaremos esperando por Ele amanhã. Dear God, we pray that this meeting will be just a special meeting. May it be a time that it'll make a record for the church. It's advancement that'll be on your books in the eternity. Querido Deus, rogamos que esta reunião seja uma reunião especial, que esta seja uma ocasião em que se faça um registro para o progresso da igreja, que esteja em teus livros na eternidade. Bless every feeble effort that we put forth, Father. We realize that we're a total failure without You. So therefore we must have You, Lord, if we continue. Abençoa cada débil esforço que fizermos, Pai. Compreendemos que somos um completo fracasso sem Ti, de modo que precisamos ter a Ti, Senhor, se pudermos continuar. And we do not want this for our own glory. We want this for Your glory. For that's our heart's desire, is to see Jesus glorified in His people. E não queremos isto para a nossa própria glória. Queremos isto para a Tua glória. Porque esse é o desejo do nosso coração, é ver Jesus glorificado em Seu povo. To strengthen the faith of those, Lord, in this day when the battle is so hard. We come in for this revival among us and a retreat, a refreshment. Para fortalecer a fé desse, Senhor, neste dia, quando a batalha está tão difícil, viemos para este reavivamento entre nós e um retiro, um refrigério. We pray that You grant all these things to us, for we ask it in Jesus' name. Amen. Be seated. Rogamos que Tu nos concedas todas estas coisas, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Brother Shakarian, Sister Wyatt, and to the friends of our Lord Jesus Christ, I certainly appreciative of this opportunity to be in Los Angeles again to preach of this glorious Jesus that we're all out here to learn more about today. If our efforts are... Irmão Shakarian, irmã Wyatt e aos amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu certamente estou grato por esta oportunidade de estar em Los Angeles novamente para pregar deste glorioso Jesus, do qual todos estamos aqui para aprender mais hoje. Se nossos esforços...
this is quite a complicated affair, say. This thing doesn't like to cooperate. Well, it isn't going to work like that. That sounds a little better. Sim, senhor. Este é um negócio bem complicado. Olhe, esta coisa não quer cooperar. Bem, não irá funcionar assim. Irmão Shakarian, agora parece um pouco melhor. I'm kind of small, got a small voice, but a great big message from the Lord. A lot of opposition from Satan to keep from bringing it. We'll get here anyhow. We're trusting this will be a great week for all of us. Eu sou um tanto pequeno, tenho uma voz pequena, mas uma grande mensagem do Senhor. Muita oposição de Satanás para impedir de trazê-la, porém chegaremos aqui de qualquer modo. Estamos confiando que esta será uma grande semana para todos nós. I was sitting there thinking of how many times our dear deceased brother Thomas Wyatt, no doubt, has spoken from this same pulpit. A great servant of Christ. Eu estava sentado ali, lembrando-me das muitas vezes em que nosso querido finado irmão Thomas Wyatt, sem dúvida, tinha falado deste mesmo púlpito, um grande servo de Cristo. I knew Brother Wyatt. He was always a great inspiration to me when I would meet him and talk with him. Eu conheci o irmão Wyatt. Ele sempre foi uma grande inspiração para mim quando o encontrava e conversava com ele. I remember just as a boy preacher. He would always, his book called Wings of Healing, I like that, the title, Wings of Healing. Eu me lembro, simplesmente como um jovem pregador, ele sempre, seu livro chamado Asas de Cura. Eu gosto desse título, Asas de Cura. And we're glad to be here in this temple that's been dedicated for service of Christ. God bless His widow and all you people who, sure, I know you miss Him too. E estamos contentes por estar aqui neste templo que foi dedicado para o serviço de Cristo. Deus abençoe sua viúva e todos vocês que, claro, eu sei que vocês sentem falta dele também. I missed his program. When I heard that he was gone, I could hear that voice. He was getting a little aged, but he still carried a good, strong voice and had a message from God. Eu sinto falta do programa dele. Quando ouvi que ele havia partido, eu pude ouvir aquela voz. Ele estava ficando um pouquinho velho, mas ainda possuía uma voz boa e forte, e tinha uma mensagem da parte de Deus. And his life still lives on here in you people. And over in the mission fields where he sent all those units and so forth, the gospel still moves on because of Thomas Wyatt. E sua vida ainda vive aqui em vocês. E lá nos campos missionários para onde ele enviou todas aquelas unidades e assim por diante, o evangelho ainda se move por causa de Thomas Wyatt. May his soul rest in peace until the time we meet him, in that glorious land where there is no death or old age. Que sua alma descanse em paz até o tempo em que o encontremos naquela gloriosa terra onde não há morte nem velhice. We're here to carry on now. Until our time is called, or the great general resurrection, when Jesus comes to get us all. Estamos aqui para prosseguir até que nosso tempo seja chamado, ou até a grande ressurreição geral, quando Jesus vier para nos levar a todos. Now, I know you have service here, I think, tonight, and I was told a few moments ago that you had service here tonight, so I will hurry up as quick as possible because I've got Monday night, Tuesday night, Wednesday night, so forth this week. So I'm trusting that the Lord will bless us. Agora eu sei que vocês têm culto aqui, eu acho, esta noite, e me foi dito há alguns momentos que vocês teriam culto aqui esta noite, de modo que me apressarei tanto quanto possível. Porque eu tenho segunda-feira à noite, terça-feira à noite, quarta-feira à noite e assim por diante esta semana, de modo que estou confiando que o Senhor nos abençoará. We're going to pray for the sick. We're going to preach Christ, if He will, to be His will, and all the power of His resurrection that He will permit us to do. Whatever He gives us to do, that we want to do with all our heart.
And I know that He'll bless us if we just believe Him. Vamos orar pelos enfermos, vamos pregar Cristo, se Ele quiser, se for sua vontade, em todo o poder de sua ressurreição, que Ele nos permita realizar. E o que quer que Ele dê para fazer, isso é o que queremos fazer de todo o coração. E eu sei que Ele nos abençoará se tão só crermos nele. And now, just before we open the Word to read it, I want to speak to Him again while we bow our heads and get quiet now, trusting the confusion is over. E agora, pouco antes de abrirmos a palavra para lê-la, eu quero falar com Ele novamente, enquanto inclinamos a cabeça e ficamos quietos agora, e confiando que a confusão terminou. We realize, all Christians know, that the enemy, our enemy, works on every hand. But see, when things like that happen, just hold quiet. God knows what it's all about. Nós compreendemos, todos os cristãos sabem, que o inimigo, nosso inimigo, trabalha de todos os lados. Porém, veja, quando coisas assim acontecem, somente fique quieto. Deus sabe de que se trata tudo isso. Just sit still. He might have been doing something you might not know nothing about right now. Let's speak to Him. Veja, somente fique quieto. Ele pode ter estado fazendo algo sobre o que você talvez nada saiba agora mesmo. Falemos com Ele. Father, we pray now that You'll calm the sea. The mighty Lord Jesus come walking in on His Word now, introducing it to us in the new spheres and His power and manifestations. Pai, nós rogamos agora que Tu acalmes o mar. O poderoso Senhor Jesus venha caminhando em Sua palavra agora, apresentando-nos em novas esferas, e Seu poder e manifestações. We ask this as we read His Word, may it be quickened to our hearts today that we might know Him and the power of His resurrection. For we ask it in Jesus' name. Amen. Nós pedimos isto enquanto lemos a palavra dele, que ela seja vivificada ao nosso coração hoje, de modo que possamos conhecê-lo no poder de sua ressurreição, porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, depois de um dia tão difícil, de trabalho, de luta, o Senhor nos livrou, nos guardou e nos trouxe até aqui, ó Pai, no trono da graça. Ó Deus, nos ajude, Senhor, nos dando força, nos dando saúde, Senhor. Ó Pai, tome controle de tudo que será feito aqui, Senhor. Nós não pedimos para que o Senhor tire os nossos problemas, pedimos para que o Senhor nos dê força, Senhor, para vencer cada obstáculo, Senhor, que venha na nossa frente. Entregamos tudo em Ti confiamos, ó Pai. Abençoe os hinos que serão cantados, abençoe a palavra que será ministrada, abençoe cada um, ó Pai, que fez o esforço daqui estar, e aqueles que não puderam vir, que as bênçãos do céu alcancem cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te agradecemos. Amém. Vamos iniciar com o hino de número 4, da folheta da 25ª vigília. O perdão sem igual.
sempre a ti darei louvor. Faz-me crer em adoração, exaltar-te, meu Senhor. Graças a Deus. Hino de número 7. Desde que eu achei perdão. Exaltarei. Eu tenho a Cristo que me satisfaz, desde que eu achei perdão. Cumprindo o seu querer eu tenho paz, desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho a alegria que é sem fim, desde que eu achei perdão, pois Cristo sangue derramou por mim, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho lá no céu um lindo lar, desde que eu achei perdão, no qual eternamente vou morar, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas? Hino de número 2. Dai-me a graça. Dai-me a graça de sentir o teu perdão, pois sozinho eu não consigo perdoar. Tu que sondas o meu coração, Senhor, sabes, pois quem dá
sei amar. Quantas vezes não amei, Senhor Jesus, magoei quem mais devia amar, não aceitei desculpas nem perdão de toda a mágoa que eu senti. Liberta o meu coração. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Transforma o meu coração de pedra num vaso de amor. Vamos cantar esse hino novamente, irmãos? Dai-me a graça de sentir o teu perdão, pois sozinho eu não consigo perdoar. Tu que sondas o meu coração, Senhor, sabes, pois, que ainda não sei amar. Quantas vezes não amei, Senhor Jesus, magoei quem mais devia amar, não aceitei desculpas nem perdão de toda a mágoa que eu senti. Liberta o meu coração. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Transforma o meu coração de pedra num vaso de amor. Amém, graças a Deus. Vamos curvar nossas cabeças e, ao toque de somente crer, vamos receber o nosso pastor Luiz Carlos Teixeira. Amado Senhor Jesus Cristo, na presença da qual estamos nesta hora, nós temos que crer assim, que Ele se faz presente em nós, no nosso meio, desde o profeta a anjo nesses corredores, como se estivesse andando, passando por cada corredor, olhando para cada um de nós, tendo a capacidade de nos olhar por fora e por dentro, como fazendo uma inspeção. É a esse Deus que nós devemos temer, não ao homem que tem até mesmo poder para destruir o corpo,
mas não a alma. Mas esse Deus pode, tanto corpo como alma. Deus, queremos sentir aprovados. Receba a nossa adoração, receba os nossos hinos, nos dê uma porção da sua palavra aqui através da internet. Somos gratos pelo dia que o Senhor nos deu. Perdoe todas as nossas falhas e transgressões. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém. A vocês aqui também nas conexões através da internet, né? Quando a pessoa vai fazer uma inspeção do carro, né? Eles olham tudo, né? E manda acender o farol, manda pisar no freio, liga a seta para a direita, seta para a esquerda, os pneus, step, né? Para ver se está tudo em ordem. E até mesmo a nossa casa, né? Quando você faz uma casa, tem que ter o habite-se, né? Então segue também a verificação de algumas coisas, né? Para que você receba o habite. Em cidades, quando é coisa municipal, né? Tem até diferença. Lá em Bauru você tem que plantar uma árvore na frente, né? Se não tiver, eles não dão habite. Dependendo, se tiver debaixo da rede elétrica, tem que ser certos tipos de árvore. Se for fora da rede elétrica, pode ser outros tipos. Mas não dá o habite se não plantar uma árvore. Eles fazem tudo isso crendo, né? Que tem um benefício, né? Para a cidade, para a casa, para a vizinhança, né? Mas a pessoa faz uma casa e reprova, né? A pessoa faz uma casa lá e você sabe que você tem que ter um afastamento do seu vizinho, né? Tem que ter uma certo afastamento da casa, do muro. Você faz o muro, tem que ter uma certa altura mínima para não ficar olhando dentro da casa do vizinho, né? E se é uma parede, pode fazer uma janela, como nós aqui, nossa parede é na divisa, não podemos fazer uma janela aqui, né? Não dá o habite, né? Está fora das normas, né? Fora das normas, tudo tem regra, né? E as regras, elas são ligadas aos direitos, aos deveres, porque nós vivemos numa sociedade, né? Sociedade. Os espaços, né, têm que ser respeitados. É bonito isso. Cada cidade, às vezes, cada país. E então não é só Deus que pode ser de qualquer jeito, né? As coisas de Deus, né? Elas têm também ordem, né? Ela tem limite, tem direito, tem dever, deveres, direitos, limites de um, do outro, que é o corpo, né? Paulo compara a igreja, quando fala igreja, não é como nós estamos agora, uma igreja local aqui, ou só o nosso ministério, mas o corpo de Cristo. Ele compara com o corpo humano, né? Tudo em ordem, operando para o benefício, né, do corpo.
Então precisa, né? Então ele faz de vez em quando essa inspeção, né? A gente dá uma olhadinha, né? Vai passando pelo corredor aí, vai vendo, né? Vai, olha aqui, olha ali. E vai olhando, né? As empresas que produzem produtos em série, né? Eles têm um gabarito, né? Tem um padrão. E as medidas, né? Então, quando produz, as peças vão passando naquele gabarito, né? Então até usam a expressão, né? Passa, não passa, passa, não passa, 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 não passa, 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 não passa. Tem algumas até que é tolerada. Algumas são toleradas. Tem uns que atingem 100%. Outras não é 100%. É menos. Mas são peças que vão ter menos resistência. Vão acabar mais cedo. E geralmente não enviam para as distribuidoras autorizadas. Manda para os outros, né? Tem tudo isso, né? Então, quando nós estamos dentro do padrão, a nossa resistência é outra. Mas quando fica meio na beirada, né? Vai quebrar logo, né? Então, Deus, através da sua palavra, Ele nos inspeciona. Então, o pastor que inspeciona, a igreja. Pastor exigente, igreja exigente. Como que eu vou ser exigente? Nós estamos ensinando a palavra, pregando a palavra. Agora, se a palavra nos corrige, mostra o nosso erro, né? Aí a pessoa fica brava, né? Mostra o erro dele, fala o erro dela. Às vezes nós conversamos em particular, no escritório, no púlpito. São linhas gerais, né? A menos que haja necessidade de descer, né? Com mais detalhes a certas coisas. Mas a pessoa não pode estar... Não? Acha que a irmã tem o Espírito Santo, ela vai ficar brava e vai dizer, ô irmã, esse vestido seu está muito decotado. Se ela é casada, né? Será que o marido não está vendo, não? E os pais não estão vendo as filhas, não? Não, você não tem que ficar brava. É o seu bem. Você não sabe o mal que você está causando para outra pessoa e também perante Deus. É simples. Tem coisas que é fácil de resolver, tão fácil. Por que às vezes a mulher não acerta o vestido no comprimento? O profeta fala que é abaixo do joelho. Tem diferença 5 centímetros? Assim na beleza. Nossa, se eu ficar mostrando o joelho, eu vou me sentir nova. Mas 5 centímetros a mais, me sinto velha. Não existe isso, não. É uma coisa na cabeça aqui que não está boa. É uma coisa errada, um padrão errado. Fácil de resolver isso, né? Tão simples de resolver, né? É só 5 centímetros que está faltando. Passa, não passa, passa, não passa, não passa. Passa. Então o padrão é a palavra. Se o profeta falou, é assim, né? Precisa ser assim. Ninguém vai ficar bravo por causa disso. Então se fica, aí já mostra que o espírito não está bom, não? Está lutando com a palavra. Não é bom lutar com a palavra. Nós temos coisas mais difíceis para enfrentar e para resolver, e que é mais difícil ainda. Mas tem coisa que não tem jeito. Mas
Deus ter nos ajudado, né? Amém? E deixar Deus tratar, né, com a pessoa, tratar com a gente, tratar conosco, né? Ele vai tratando. Ele está tratando. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos ler Efésios 2. Se você não pegou ainda a mensagem Ir chamar a Jesus e também o calendário, o marcador, né? Não esqueça, você fala comigo que está lá no carro, eu pego para vocês. Eu creio que a maioria já pegou. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todos nascemos assim, né? Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Então, como que é o curso do mundo? Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe do mundo também, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das desobediência. Preste atenção. Não tem como praticar desobediência com o Espírito Santo, né? Mas vamos ler até o final. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Olha aí. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Nascemos em pecado, iniquidade, falando mentira. Filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. Veja como que Ele nos amou. Na condição que estávamos. Nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é agora. Depois do novo nascimento. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é uma herança, né, natural, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como que vem? Você vai falar alguma coisa? A salvação é de graça, você não pagou nada, você vai dizer o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Sentai-vos. Mas, nessa mensagem, ide chamai a Jesus, irmão Brana vai tocar num assunto e ele vai destacar o versículo 2, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ele diz para nós no parágrafo 135, Jesus disse-lhes,
Examinai as Escrituras, porque nelas pensais ter a vida eterna. E elas são. Elas testificam de mim. Elas dizem o que eu sou. O profeta exclama, então a Bíblia diz o que Deus é. Mas por que vocês falam tanto desse profeta? Porque essa Bíblia, esse Deus da Bíblia falou que vinha um profeta. E ele veio. Não preciso dizer que sou desta igreja, daquela denominação, ou que quer que seja. Agora vem uma responsabilidade, né? A vida que você vive. Então, quando chega nesse ponto, né? Às vezes a pessoa lembra da irmã, né? Lembra do irmão? Aquele irmão lá, vê o que o profeta diz, né? A vida que você vive, você lembra daquela irmã que não está certa, aquele irmão que não está certo. O assunto não é esse. O assunto é você lembrar de você. A vida que você vive, as palavras de Deus, se você é uma parte dessa palavra viva, como você pode negar o que você é? Como eu disse, tem coisas que não é difícil deixar. Tem coisas que são mais difíceis, que as lutas são maiores. Mas você não está lutando aquilo, justificando aquilo, não, você diz, eu creio nisso, eu preciso disso, eu não estou certo, eu quero melhorar nisso. Sim. Então, tem coisas que são difíceis. E como pode a palavra impedir de confirmar o que você é? Se você é. Vê? Então, nós temos que refletir nisso, pensar nisso. Porque é um assunto, vamos assim dizer, como a Umbanda menciona, e dá um entender, né? Não é assim, mas como que nos levam no canto da parede, né? Vocês são isso, e agora? E a questão é que o inimigo sabe disso também. Se nós não tivermos convicções da nossa eleição, da nossa predestinação, da nossa filiação, ele nos massacra. Porque esse é o objetivo dele. Como se pode pedir a uma ovelha para fabricar lã? Ela não pode fabricar lã. Enquanto for uma ovelha, produzirá lã porque é uma ovelha, é a natureza dela. Você tosquia, daqui a um tempo está lá lã novamente. Ela foi predestinada por Deus desde a sua criação, da sua espécie. A tataravó dela dava lã, a bisavó dava lã, a avó dava lã, a mãe dava lã, ela dá lã, os filhos dela vão dar lã, entendeu? É a família. É a espécie. Então a noiva de Jesus Cristo faz parte de uma espécie. E essa espécie, ela manifesta as características, o caráter do noivo, que é Cristo. Mas isso é do lado de dentro. Mas nós estamos caminhando para que o lado de fora também. Como ele é, nós o seremos e o veremos. Estamos caminhando para isso.
um homem não tem que inventar nada. É o 138. Um homem não tem que inventar nada em relação à Bíblia, em relação à mensagem. Não tem que inventar nada se ele é um cristão. Ele é porque ele é. A ovelha é porque ela é a ovelha. Mas ovelha com sarna é ovelha. Ovelha com bicheira no casco é ovelha. Ovelha que brigou com a onça e tomou um tapa no pé da orelha, está faltando uma orelha, mas é ovelha. Ou que fugiu da onça, né? Que brigar com ela não tem jeito. Escapou. Eu já vi. Já conheci casos assim. A ovelha tomou um tapa da onça, arrancou um pedaço, mas continua sendo ovelha. Os nossos problemas não mudam a nossa espécie. As nossas lutas não mudam a nossa espécie. As afrontas dos nossos inimigos, do diabo, seja quem for. Mas tem uma coisa, o mundo marca, diz o Mombrano. Mas somos eleitos. Somos ovelha. É uma ovelha suja, mas é ovelha. É uma ovelha fedida, fedendo cigarro, fedendo cachaça, mas é ovelha. Tem que limpar. Mas um porco cheiroso, perfumado, é porco. Pode botar uns enfeites nele, fica bonito, né? Uma gracinha. Mas é porco. Ele gosta de lama e a ovelha não gosta de lama. Mas uma ovelha pode ser jogada na lama. E um porco pode ser lavado. Na primeira oportunidade ele volta para a lama, mas a ovelha na primeira oportunidade sai da lama. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? O natural mostra o espiritual. Uma macieira é uma macieira, diz o profeta. Ele diz, ele, se falando do cristão, né? Ele não precisa inventar nada, ele é um cristão por natureza. Uma macieira é uma macieira, porque é uma macieira. E você vai procurar o que na macieira? Um pessegueiro é um pessegueiro, porque ele é um pessegueiro. O que você vai procurar no pessegueiro? Maçã? Não vai achar. Vai na macieira procurar pêssego? Não vai achar. Que coisa, hein? Vai procurar lã no porco? Não tem. Vai procurar toicinho na ovelha? Não tem. Nós somos aquela árvore que Davi disse do Salmo 1, plantado junto ao ribeiro de águas, que dará os seus frutos na estação própria. Nós somos trigo. Amém? Trigo. Então, quando alguém chega para você, encontra trigo, encontra lã, comparado com a pomba. Só que nós temos ainda essas duas naturezas. Por isso que às vezes tem assunto que não é bom nem conversar. Porque naquela hora, naquele assunto, quem é que está... Quem é que está de plantão? O irmão, precisamos tratar um assunto com o irmão aí também. Quem é que está de plantão aí? É o cão branco ou o cão negro? Irmão, o negócio aqui é o cão negro, então vamos marcar para outra hora. Porque vai dar problema. Vamos conversar na hora que o seu cão branco estiver de plantão. Aí, beleza. O Espírito Santo entra em ação. Entendeu? Aquele que está devendo
ele entra num espírito de humildade, simplicidade, de arrependimento. E aquele que, para quem ele devia, tal, que também está no Espírito Santo, olha, o coração abre, que além de perdoar as dívidas, perdoar tudo, ainda ajuda mais um pouco. E nós temos de sobra. Esses acertos, falam, não, nós vamos acertar, nós vamos conversar, mas é o seguinte, hein? Na próxima vez, pode ter certeza que vai ter uma próxima vez, porque o diabo está escutando o acerto. Próxima vez que você olhar para uma mulher na rua, nós estamos divorciados, o diabo fala, opa, tá aí, peguei, eu vou arrumar uma para ele, vou dar um jeito, que ela vai divorciar. Você põe a condição? Você põe a condição. Se acontecer isso, eu faço isso. Então o diabo fala, então vamos fazer isso. Aí o Urbano dá um exemplo de maturidade, de compreensão daquela irmã que já era mais madura no Evangelho. Casou-se com o moço que era neófito, na fé. E ele trabalhava fora, viajava. Temos sabedoria mais do que ele, né? Falou, querido, você vai sair, você vai viajar, você vai ficar fora. Você vai passar por dificuldades. Assim, tal. O profeta é um quadro do irmão Brano. Se acontecer alguma coisa com você, não vai embora não. Volta para casa. Vem para cá. Eu casei com você, em outras palavras, né? Porque eu te amo. Como eu falei no sábado passado sobre casamento. Uma das coisas que o marido tem que ser com a esposa, além de marido e mulher, que é um título, né? Amigo e irmão. Porque é irmão de fé. E como é que diminuiria os divórcios, hein? Então, macieira é macieira, pessegueira é pessegueira. Um cristão é um cristão, que Cristo vive nele. Nós temos que crer nisso. Ovelha é ovelha. Caído de pé é ovelha. Cristão é cristão, caído de pé. São circunstâncias, são problemas, são lutas, são reprovações em teste que Deus nos dá, nós somos reprovados. E aí, vamos voltar de novo para o teste. Cristão significa semelhante a Cristo, não um associado, mas uma vindicação. Deus produzindo através de vocês exatamente o que é um cristão. É você saindo dos caminhos, ou melhor, é você saindo do caminho e deixando Deus entrar. Agir. Sim, quando a gente vê isso, estamos falando aqui, ó. Entendeu? Não tem ninguém aqui pensando na vida de ninguém, né? Está pensando na sua. Aí lembra daquele sermão, né? O pastor pregava. E aquele irmão falava, serviu por aquele irmão lá, a pregação. Serviu para a irmã. O pastor pregava e nunca era para ele, né? Isso aí serviu para o irmão. Serviu para minha mulher, isso aí. Serviu para meu marido, meu filho. E um dia deu uma tempestade. Ninguém veio. Só veio ele. Ele sentado no banco, o pastor aqui. O pastor falou, hoje eu descasco ele. Hoje não tem escapatória. E o pastor pregou duro. Pegou duro, ele ali e tal. Terminou o culto, o pastor até chegou perto dele. Falou, pastor, que mensagem, hein? Imaginou se a irmã tal tivesse vindo, o irmão tal tivesse vindo, imaginou só, ia servir tudo para eles. Então, são situações que deparam.
você se envergonha. A gente se envergonha, se entristece. Mas tem pessoa que é assim, não pode ser corrigida. Se é corrigida, vai embora da igreja. Nota que se é a natureza sua, tá esquisito esse negócio aí. Não, o cristão que ama a palavra vem, corrige ele, mostra que não é assim. Você não está fazendo como é que tem que fazer, você se envergonha. Oh, meu Deus do céu, que coisa. Me ajude, Senhor. Você se arrepende, você volta melhor. Amém? Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aí vem o assunto, quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito àquele culto? Então, é você saindo do caminho, deixando Deus entrar, sem seus próprios pensamentos. Nós temos que abrir mão dos nossos pensamentos para os pensamentos de Deus. Então, os pensamentos de Deus que estão nessa Bíblia que Jesus mandou examinar, que nós não entendemos o que isso significa, entendeu? Então, nós temos a mensagem que explica isso aqui. E se ainda você tem dificuldade de entender, você tem que ser o pastor para te ajudar. Mas mesmo que você entendeu, você tem luta, você tem dificuldade, simplesmente ore a Deus, peça graça e vá em frente. E vá em frente. Não, Senhor Deus, eu vou vencer. Eu vou acabar com isso aí. Um dia isso acaba. Mas aquele negócio assim, eu não dou conta. Bom, se não dá conta, você nunca vai dar, não. Porque Jesus falou que ninguém dá conta. Sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar nos alimentando do que precisa. O médico dá o remédio para você, entendeu? Dá lá uma caixa de remédio. É um de manhã, um de tarde, de noite, não sei quanto tempo. Você já toma os 3 no primeiro dia. No outro dia você fala, parece que eu já tinha que estar bom já. Mas peraí, é um tratamento. Olha esse tipo de remédio, tem remédio que é difícil de engolir, tem que quebrar, macetar. Entendeu? E aqueles que são de injeção? Pensou? As pessoas que têm medo de injeção, né? Uma caixona assim, mãe, só. Uma todo dia, hein? Ela vai dizer, não tem de gotinha, não. Não tem de gotinha, não. Isso aqui é agulha mesmo. Ai, meu Deus. Mas vai fazer bem. É uma luta, não é? É uma luta. O natural mostra espiritual. Deixa a mente que estava em Cristo entrar em você. Aí está você. Esse é o verdadeiro cristão. Oh, meu Deus! Examinai as Escrituras, disse ele. São elas que testificam de mim. Agora, volto no assunto do barco, porque a mensagem é baseada nisso. O profeta abriu um parêntese. Eles deveriam saber que ele era Deus, que criou os ventos, as ondas. Vê? Deus criou o vento. Sim, isso é ar. Deus criou a água. Sim, esse é o H2O, diz o profeta, a fórmula da água. Ele criou isso, mas veja você, agora chega no ponto. Veja você o que é o diabo entrou naquele vento. Então o diabo veio para outra coisa, entrou nisso e isso causou tempestade. Então, se você não sabia o que significava Efésios capítulo 1, capítulo 2, versículo 2, é isso aqui. Príncipe da potestade do ar. É o diabo entrando nisto, causando tempestade. E é isso que acontece com os crentes às vezes, agora já é o espiritual.
Eles removem as barreiras para a incredulidade, então Satanás entra em um redemoinho, veja, causa alvoroço e confusões e discussões e tudo mais. Isso é o diabo se metendo entre as pessoas. Cristão não faz alvoroço, cristão não faz confusões, cristão não faz discussões, não faz peleja, é o diabo usando alguém. Aí o profeta continua. O diabo entra no ar e agita, causando a morte. Entra na água agitando, vê? Deus os criou, a água, o ar. Deus os criou, mas eles permitiram que o diabo entrasse. O diabo entrou nela, o príncipe da potestade do ar. Observe que ele entrou nisso e lá vieram os ventos e as ondas. Ele usa isso para destruir. Agora, aqueles discípulos deveriam ter dito: ora, não há nada de errado agora. Ora, ali está o Criador, deitado bem ali. Ele está navegando conosco, vê? Ora, apenas olhe para as coisas que ele tem feito. Vai para o natural e vem para o espiritual. O diabo não cria nada, ele perverte o que Deus criou. Vamos voltar? Então aqui, ó. Causa alvoroço, não é o Espírito Santo. Causa confusão, não é o Espírito Santo. Causa discussão, não é o Espírito Santo. E tudo mais. Aí o profeta fala, isso é o diabo, parágrafo 142, se metendo entre as pessoas. É cão negro para todo lado, um mordendo o outro. O Espírito Santo veio para nos manter juntos e unidos em harmonia, e amor fraternal, e companheirismo, e irmandade. Para isso que o Espírito Santo veio. Agora, aqueles discípulos deveriam ter dito, ora, não há nada de errado agora. O Criador está ali. Então o que importava as ondas? Oh, se pudéssemos nos sentir assim sobre isto, quão diferente seria. Então a gente chega num ponto como esse, se nós pudéssemos sentir assim, quando surgem as tempestades, quando surgem os problemas, como que nós deveríamos sentir? Nós temos Cristo no barco. Nós temos Cristo em casa. Nós temos Cristo em nós. Isso aqui não é um sermão assim de desafio, de colocar ninguém no canto da parede, não. É uma coisa que existe e nós temos que nos esforçar para ser assim. Se esforçar para ser assim porque funciona. Muda o quadro. O profeta chega a dizer, deixa alguém ficar nervoso, né, nervosa ali na sua casa, daqui a pouco está todo mundo. Quando você vê alguém nervoso, nervosa, soltando fogo para todo lado, né? Aí vem outro e gasolina aqui, outro vem querosene ali, outro vem álcool ali, a coisa vai... Se todo mundo viesse com um baldinho de água, né? Se pudéssemos sentir o mesmo sobre isso, quão diferente seria? Sim, Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus, o Criador dos ventos e das ondas, eles não teriam que obedecer sua palavra? Mas isso existiu.
Isso já aconteceu com muitos filhos de Deus, com muitos pregadores, com muitos profetas, a exemplo do nosso profeta, em relação à natureza. Agora, para quê? Que Deus, esse mesmo Jesus Cristo, que dominou os ventos, o mar, a natureza, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você crê que Ele para as tempestades? E quando fala de tempestade, sim, ela representa o espiritual, tempestades espirituais. Mas, por outro lado, é tempestade real mesmo. Da natureza mesmo. Deus, através do ministério de Mombrana, mostrou isso na natureza mesmo. Caçando num determinado lugar, ele disse para os irmãos: olha, passaram por um lugar lá, o rádio estava falando que havia tempestade, sei que tem. Falou: olha, gente, seguinte, nos primeiros pingos vocês voltam, saiam daqui, saiam da montanha, voltam para o acampamento, porque esse tipo de nevasca aqui, quando chega, em poucos minutos você não enxerga mais nada. Chega de repente. E o rádio anunciando. E eles subiram lá na montanha, caçando. E daqui a pouco a coisa começou. E os irmãos, ó, e o irmão Bruno também, e aí ia cair fora. O senhor falou para ele: volte. Eu falei: pá, peraí, volta? Volta para onde é que você estava? Falou: bom, chegou a minha hora, vai ser desse jeito. Volta para onde você estava. Ele voltou. A princípio achou que era o vento, alguma coisa. Voltou, não sabia o que fazer, se assentou debaixo da árvore, pegou o rifle dele, embrulhou a luneta, porque quando essa nevasca ataca, os animais ferozes, leão da montanha, urso, começam a andar. E ele estava ali. E a tempestade veio. E a nevasca veio. Ventos, aquela coisa escurece. De repente apareceu lá uma corça, ou mais de uma para ele, assim, uma certa distância. Mas está esquisito isso. Elas estão me vendo aqui, isso não acontece. Que esses animais, o primeiro sinal que ela vê um ser humano, ela sai. Ela, acho que era uma corça com um filhote. Ela falou: vai embora, hein? Porque você sabe, eu pego o rifle aqui, não dá tempo nem vocês virar a cabeça, eu pego vocês todas. O profeta falava com elas, vinha mais perto. Falei: mas está estranho isso. Mas era um teste. Porque quando ele ia caçar, por exemplo, os amigos dele, que eram médicos e outros tais, que não saíam, falavam: Billy, você vai caçar? Traz tal coisa para mim. Billy, você vai caçar? Traz tal coisa para mim. Deus não gostou disso. Ô Billy, não faça mais isso não. Se você vai caçar, é para você. Aí quando ele fez isso, não atirou nas corças, o Senhor falou: você lembrou da sua promessa, né? Então também lembro da minha. Fala com a tempestade. Já tinha mais de polegada de gelo no chão. Fala com a tempestade. Agora é literal. Agora é o mesmo Jesus do barco. Fala com ela. Ele diz: tempestade, cessa. Sol, brilhe. Veio. As folhas que já estavam com tantas polegadas de gelo em cima começaram a trincar de quente. Então esse é o Jesus Cristo mesmo, ontem e hoje eternamente. Mas não é que foi somente com ele. Nós cremos na mesma mensagem. Nós somos humanos da mesma maneira. Havendo necessidade, faremos as mesmas coisas. Mas ele não estava correndo atrás disso, mas sabia que ele tinha isso. Nós temos que saber o que nós temos.
E que se precisar, nós faremos. E as lágrimas correram pela sua face. Pegou o seu rifle, foi descendo para ir embora. O Senhor falou com ele: espera um pouco. Caminha um pouquinho comigo. Que coisa, hein? Que coisa, hein? O Deus de Lembrando é o nosso Deus. Ele era humano como nós somos humanos. E uma diferença, tá? Muito grande, sabe o que é? Nós não somos o alvo do diabo, o quanto ele era. Porque o diabo sabia quem era aquela pessoa. Ele sabia o que aquela pessoa veio fazer na terra. Ele sabia o que significava um William Branham. Ele sabia o que significa até hoje uma família Branham. Ele sabe disso. Isso é relativo em função daquilo que nós ocupamos. Quanto maior a importância, vamos assim dizer, relativa em relação ao corpo, em relação à causa, mais alvo você se torna. Mas Jesus Cristo do barco mostrou que Ele é o mesmo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Pastor, na minha casa estava tempestade. Sim, mas você não crê que Ele é o mesmo? Eu creio, pastor. Então como que você crê que Ele é o mesmo que para a tempestade se você não tem tempestade? O barco é seu, a tempestade é sua. O barco é seu, a tempestade é sua. A família é sua, a tempestade é sua. A vida é sua, a tempestade é sua. Sim, nós ajudamos uns aos outros, mas o barco é seu. A família é sua. A vida é sua. A igreja é nossa. O que vem sobre a igreja, sobre um membro, outro membro, vem sobre todos. Que somos um barco. E a noiva, universalmente falando, estamos todos no mesmo barco. Como nós vamos saber que o Jesus Cristo lá de trás é o mesmo? Se não surge tempestade, se Ele é o curador, se não tem enfermidade. Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus, o Criador dos ventos, das ondas, eles não teriam que obedecer a palavra, a única coisa que Ele tinha que fazer era falar. Vê, Ele é a palavra, mas Deus teve que usar o homem para cumprir ou para exibir seus atributos. Deus no princípio era apenas Deus, ele nem era Deus. Deus é o objeto de adoração, Ele era o grande poder, Deus. Então Ele criou os anjos adoraram, então Ele era Deus. Então Ele criou o homem, agora Ele é um Salvador. Então não havia nada perdido, algo tinha que ser perdido para que Ele pudesse exibir o seu atributo como Salvador. Vocês creem nisso, diz o profeta? Amém. Ele é um curador, então não havia nada doente. Então tinha que haver algo doente para mostrar o seu atributo, para mostrar o que Ele era. Tudo que vem sobre nós é para isso, para mostrar o que Ele é. Ovelha tem lá, não tem jeito. Tosquia, pode dar uma sarna lá, metade de um lado cair, outro lado não cair. Mas quando chorar, nasce de novo, lã. Simples de entender. Veja isto. Então Ele é o curador. Seus atributos para mostrar o que Ele é. Ele era o Pai. Veja. E algo tinha que acontecer. Ele teve que ter um filho para torná-lo-se pai.
Vê? E todas essas coisas exibindo os seus atributos, não há nada fora do lugar. Amém. É uma força de expressão tão simples que nós estamos acostumados com ela, mas é outra coisa que tem que crer. Está tudo no lugar. Está tudo do jeito que Deus quer. Tudo. Natural, espiritual, com a noiva, com as religiões, com o mundo, com a política, com a incredulidade. Está tudo do jeito que Deus está permitindo. Ele está no controle. E o povo principal da terra, do globo terrestre, que é uma minoria, são os componentes da sua noiva. Amém? Então isso tem que nos dar coragem. Veja isto. Todas as coisas, para exibir os seus atributos. Deus está fazendo cada roda girar exatamente da maneira certa. Está tudo bem. O Criador, aleluia, o Criador está no barco. O Criador está no barco em que navegamos. Embora os vermes, agora, ó só onde o profeta foi. Embora os vermes da pele destruam esse corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus. A quem verei por mim mesmo, disse Jó. Isso mesmo, Davi disse, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Amém. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Olha que convicção. Se fizeres do inferno a minha cama, ele estará comigo, porque eu estarei convosco. Amém. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Porque era para acabar com o barco, era para acabar com os discípulos. E eles sabiam o que ia acontecer, porque eles eram pescadores. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, navegando pelo oceano solene da vida. Agora no espiritual. Aí, meu irmão, meu barco vai navegando pelas ondas deste mar. Você vai indo. De vez em quando você fala, oh, mas Deus está me abençoando. A coisa está serena, tranquila. Aquela brisa gostosa, que nem hoje, né? Refrescou, está gostoso, né? Vai indo. Mas daqui a pouco, lá no horizonte, as coisas escurecem. Os riscos, e agora? Toma as providências que você tem que tomar. E o demais, ele fará. Amém? Amém? Veja isto. Aí o profeta menciona aqui, eu creio que um hino, alguma coisa assim. E as vidas de grandes homens nos lembram que podemos tornar nossas vidas sublimes, com despedidas deixar para trás, pegadas como esta na areia do tempo, pegadas que talvez outro, enquanto navegando sobre o mar, sobre a solene vida. Veja, um irmão desamparado e náufrago, ao ver, recupera o ânimo. Se Deus fez isso por aquele irmão, ele fará por mim. Amém. Você já viu os testemunhos dos irmãos e das irmãs? Sarou aquela irmã, sará você também. Trouxe aquele apóstata de volta, usou de graça e misericórdia, ele usa com você também. Ele não faz acepção de pessoa. Nos levantaremos e sigamos então com o coração pronto para qualquer conflito. Oh, amém. Agora a gente fica corajoso. Com Cristo no barco, deixa a coisa levantar. Isso que é confiança. Lembra da historinha lá do capitão? Que o barco levantou, ia
E a tempestade veio, e o capitão deu a ordem, corre para cá e corre para lá, fulano pega isso, Bertano pega aquilo, e a água entrando, e todo mundo correndo, cada um fazendo um serviço para lá e tal, e desce no porão lá, vê quem está lá, chama lá, vem para cá. E tinha um rapazinho lá no porão, e conforme o barco levantava o bico, ele ia para trás, quando o barco abaixava, ele vinha para frente e morria de rir, entendeu? E se pendurava lá, e balançava, e se pendurava, e morria de rir. E um encarregado se desceu lá, rapaz, o que você está pensando? Nós vamos morrer daqui a pouco, e você fica aí achando que isso aqui é uma graça? A coisa está feia. Ele falou, não, esquenta a cabeça não, rapaz, o meu pai que é o comandante do barco, e fica tranquilo, nós vamos atravessar. Tem hora que nós temos que rir do diabo, rir dos problemas, rir da enfermidade. Fica menor, fica pequeno. Tem problema que é só problema porque nós chamamos de problema. É nós que chamamos de problema. Eu tenho um problema, você tem, é seu então. Tem uma coisinha que tem que resolver aí, entendeu? A gente já fala, está pensando que é pouca coisa? É pouca coisa sim. Meu pai que está no barco. Amém. Veja, não, veja, com um coração pronto para qualquer conflito, coração pronto para qualquer conflito, como Deus ama isso, qualquer conflito, não como o gado conduzindo sem direção, que seria conduzindo a qualquer coisa. Vamos acreditar, seja um herói na luta. Amém. Salmo da vida. O poeta de Longfellow, o Salmo da vida, eu amo isso. Isso diz algo, isso manifesta algo, tem algo real nisso. Eu creio que se referindo ao que acabou de falar. Tem algo real nisso, algum significado. Eu gosto de algo que tem cor, tem significado, música, poema, seja o que for, o que é real. Agora, eles deveriam saber que eles teriam, tudo tinha que obedecer a ele, eles tinham que saber disso. E nós temos que saber disso. Que aquele Jesus que estava pessoalmente no barco com ele, hoje ele está em nós na forma de Espírito. Então, pastor, então não vai ter tempestade? É justamente por isso que ele está em nós, porque vai ter tempestade. É justamente que ele é curador, porque vai ter gente doente. É justamente porque ele é salvador, porque vai ter gente perdida. É justamente porque ele limpa, porque vai ter gente suja. Esse é o Jesus Cristo hoje. Esse é o Cristo na igreja, como nós falamos domingo, né? De manhã, temos falado sobre isso e vamos falar mais sobre isso. Você crê que tem Jesus Cristo? Então, posso levar para você uma mulher pecadora? Posso levar para você um homem pecador? O que você vai fazer com ele? E com ela? Está vendo? Posso levar para você uma ovelha machucada, quebrada, praguejada? Posso levar? Você tem Cristo. Posso levar para você um apóstata, um perdido? O que você vai fazer? Não, eu vou nas redes sociais, vou arrebentar com ele. Você não tem Cristo não, rapaz. Você precisa se converter. Nós temos que assumir isso. Isso é isso. É desse jeito. Veja, eles deveriam saber. Tudo tinha que obedecer a ele. Devemos saber a mesma coisa. Nossos corpos terão que obedecer a sua palavra. Nossos corpos terão que obedecer a sua palavra. Eu sou o Senhor que cura
todas as suas doenças. Você crê nisso? Esse Cristo, Ele está do lado de dentro de você. Ele tem tudo isso aí. Ele está do lado de dentro e nós estamos do lado de fora. Então, de lá de dentro, Ele ora que tem uma coisa doente em você. Mas aqui você só fica duvidando. Você tem que chamar Ele em cena. É Ele que tem que falar. Entendeu? Mas para Ele falar, nós temos que sair dos nossos pensamentos, das nossas fraquezas, dos nossos achismos, dos nossos medos. Assumir a nossa posição. Então Ele fala. Você tem Cristo, você tem o curador com você. Você fala, doença, sai daí agora. Daí o que é? O que é o daí? O daí do seu corpo. Mas você está falando de dentro. Essas coisas estão ao nosso redor. Nós somos o de dentro. O que nasceu de novo está lá dentro. O problema não estava dentro do barco. O problema estava fora do barco. Nós temos que crer que somos eleitos. Temos o Espírito Santo. Nós não temos problema lá dentro. Nós temos problema do lado de fora. Mas às vezes você está meio dormindo aí, né? Chama Ele. Irmão, isso aqui não é força de expressão. Isso aqui é verdade. Nós temos que crer em ser a vida e a morte. Ninguém tem que se arrepiar, sentir nada. Ah, você sentiu arrepio? Não. Ora. Ora a Deus, dobra o seu joelho, ora aqui, ora onde você estiver. Aquilo que você lembrar que o seu profeta falou. Não, o meu profeta diz que se fizer assim, falar assim, pensar assim, agir assim, ele ensinou assim. Não é se você sentiu arrepio, não é nada. Faça isso. Agora vou fazer conforme meu profeta mandou fazer. Pronto. E siga em frente. Pode acontecer na hora, diz o profeta. Pode não acontecer na hora, mas pode acontecer amanhã. Ele diz, se não acontecer amanhã, pode acontecer a semana que vem. Mas se não acontecer a semana que vem, pode acontecer o mês que vem. Mas se não acontecer o mês que vem, pode acontecer o ano que vem. Mas tem uma coisa, Ele tem que fazer. É a natureza dele. Amém? Veja isto. Nossos corpos terão que obedecer a sua palavra. Eu sou o Senhor que cura todas as suas doenças. Essa é a palavra. Bem, esse corpo tem que obedecer a isso. Tudo o que eu preciso fazer é apertar o botão. É automático. Amém. Às vezes o botão está nos joelhos. Ei, olha só. Às vezes o botão está na língua, às vezes está no joelho. O botão está no joelho. Você sabe. Mas eu lhe digo, isso libera uma corrente, energia. Mas tudo que você faz é crer. Deus prometeu isto. E como aquelas ondas tiveram que obedecê-lo, então isso tem que obedecê-lo. Tem que te obedecer, irmão. Tem que obedecer você, irmã. Tanto que ele prometeu, depois que perecemos, eu o ressuscitarei no último dia. A enfermidade levou a irmã. A enfermidade levou o irmão. Vai chegar uma para isso. Mas um dia você ressuscita. Você crê assim? Ele é esse mesmo ontem, hoje, eternamente. Vamos ficar em pé. Ore a Ele nesse instante. Você está no barco. Estamos navegando. A nossa vida é um barco. A nossa família é um barco. A nossa igreja é um barco. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. O problema não estava dentro do barco, estava fora do barco. E uma das coisas bonitas que nós destacamos na leitura
que o profeta fala sobre isto, São Mateus 24. E Jesus, entrando no barco, os discípulos entraram após ele. Oh, que coisa boa! Você seguir Jesus. Mas olha, foi uma tempestade. E para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que nós estamos seguindo Ele, Ele permite certas tempestades, certos problemas, certas lutas, para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Querido Jesus, nós chamamos o Senhor agora. Desperta, Senhor. Socorre-nos. Fala assim com Ele agora, irmã. Fala com Ele assim, irmão. Oh, Jesus, desperta. Socorre-nos. Mesmo que Ele diga para você: ó, irmã, minha filha de pouca fé, meu filho de pouca fé, não importa, Ele vai te atender. Ele conhece nossas fraquezas, Ele conhece nossas limitações. Senhor Deus, perdoa a nossa incredulidade. Ó Deus, aumenta mais a nossa fé, aumenta a nossa revelação, ou dê um brilho nela, porque ela pode estar ofuscada, que ela possa brilhar, e que os nossos testemunhos possam florescer, para vermos que Jesus Cristo está no nosso barco, e que outros possam ver isso também, e tudo irá resultar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, desperta Jesus, desperta Ele, chame por Ele na sua vida, chame por Ele na sua casa, chama por Ele. Veja, simplesmente manda esse mal embora, essa enfermidade embora. Fala agora, fala agora. A favor do seu filho, da sua filha, seu esposo, da sua esposa, fale. Algo está em tempestade na vida de alguém? Simplesmente fale: eu mando aquele mal embora. Pode falar. Fala o nome da pessoa, fala da vida da pessoa. A pessoa está afundando no mundo, nas drogas, companhias erradas. Simplesmente manda embora, manda aquele mal, aquela tempestade embora. O inimigo vai dizer para você agora assim: não, mas você é fraquinha, você não consegue fazer isso. Mas não é você de fora que está fazendo, é o de dentro que está fazendo. O de dentro é forte, é Cristo. Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra pregada, nós repreendemos todos os males, toda enfermidade. Eu, como ministro do Evangelho, repreendo todos esses males, que deixa esses corpos, deixa essas vidas, deixa essas famílias, deixa esses lares, negócios. Está repreendido agora. Diabo, pega tudo que é seu e saia. Que no lugar da tempestade o sol possa brilhar, que haja bonança, que haja paz, alegria, contentamento. Conceda isso para nós, em nome de Jesus Cristo. Cure cada pessoa enferma. Você, meu irmão, minha irmã, que nos envia pedido para a oração para seus familiares agora, você que está me ouvindo, simplesmente creia na oração agora. Coloca o nome do seu familiar agora. Você que está na internet ou você aqui, simplesmente fale isto, repreenda esse mal. Você está ouvindo a palavra. Não é sentir nada, é falar. Conceda isso para nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e abençoe nosso retorno, nosso regresso. Amém. Amém. Te agradecer por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Te agradecer por tua bondade, glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas
vida, que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, que é Jesus. Olha, agradecemos, Senhor Jesus, somos gratos por tudo que o Senhor nos deu esta noite, também pelos nossos irmãos da internet. Somos gratos pelo pão nosso de cada dia. Abençoe-nos, Senhor. Nós queremos ir em frente. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Vamos dizer amém? Deus te abençoe. Saímos na ordem da igreja. Deus abençoe vocês que enviaram os seus comunicados, né?